Olha, falar de uma história aqui, violência no trânsito. Triste essa história, porque uma criança de apenas 9 anos morreu após um acidente nesse fim de semana. O acidente envolveu 2 carros na rodovia dos Tamoios, no trecho de São José dos Campos. E aí que vem a história esquisita. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro. E ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Quem não deve, não teme. Ele foi preso, mas não ficou preso. Ao vivo com as informações, Luiz Eugênio Silva, é você no Vale Urgênio. Boa tarde, no Vale Urgente. Seja bem-vindo, Eugênio. Boa tarde para você. É claro que o suspeito não está preso porque a gente vive no Brasil. O cara se recusa a fazer o exame do bafômetro e está solto. Tem alguma explicação que você conseguiu apurar, Eugênio? Ótima tarde para você, ótima semana. Boa tarde para você também, Nicoline. Que tenhamos uma boa semana após essa tragédia que aconteceu aqui na rodovia dos Tamoios no fim de semana, algo realmente bastante triste. Já respondendo sua pergunta, não está preso e nós estamos tentando entender o motivo, porque no fim das contas, além de ter fugido do local onde aconteceu o acidente, ter se negado a fazer o teste do bafômetro, ele ainda acabou economizando, porque o delegado responsável acabou não estipulando uma fiança, porque entendeu que ele deveria ficar detido exatamente por ter fugido do local e não ter feito o teste, mas na audiência de custódia ele foi liberado, ou seja, não pagou fiança e foi liberado mesmo assim, acabou economizando após essa tragédia, Nicoline. Vamos aos detalhes primeiro, né? O caso aconteceu no último sábado, por volta das 8 horas da noite, aqui na rodovia dos Tamoios, onde estou nesse momento, ali na altura do quilômetro 9, mais ou menos, os bairros ali de Capuava, Potim, bem perto de onde eu estou nesse momento. Eu estou a poucos quilômetros do local onde tudo isso aconteceu, Nicoline. Então, foi no sábado, essa história já deu repercussão, muita gente falando, porque os detalhes apontam, segundo o Corpo de Bombeiros que trouxe essas informações para a gente, que um veículo com 4 ocupantes acabou capotando após se envolver num acidente com um outro carro. Então, 2 veículos se envolveram nesse acidente e um deles, que estava com a família dentro, 4 pessoas, acabou capotando aqui na rodovia. Dentro desse carro que capotou, um garotinho de apenas 9 anos de idade, que infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou perdendo a vida, infelizmente, ainda aqui na rodovia dos Tamoios. Ainda foram encaminhados para o hospital a irmã dele, uma menina de 13 anos, e a mãe deles, uma mulher de 46 anos, foram encaminhados ao hospital municipal, Nicoline. E os detalhes ainda apontam que a vítima, esse garotinho de 9 anos, era filho de um GCM, de um guarda civil municipal de São José dos Campos. Inclusive, aproveito o momento aqui para mandar nossas mais profundas condolências à família. Perder uma criança tão novinha, um garotinho de apenas 9 anos, realmente é uma tristeza que poucas pessoas passaram, e a gente torce para que menos pessoas ainda passem, né, Nicoline? Então, ele era filho de um GCM aqui de São José dos Campos, esse garotinho. As testemunhas, que lembrando que esse caso foi aqui na rodovia, um lugar bastante movimentado, ainda mais aos fins de semana, que é uma rodovia usada para ir em direção ao litoral norte. Então, pessoas que presenciaram, que estavam ali no momento, afirmaram que esse homem, então, ele fugiu do local sem prestar socorro após causar o capotamento desse carro com essa família. Mas ele foi detido pouco depois. Ele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Estadual e encaminhado à delegacia, Nicoline. Então, ele foi preso rapidamente após o trabalho da polícia e também essas testemunhas que afirmaram que ele fugiu do local após o acidente. Segundo a polícia, quando ele foi entregue à Polícia Civil pela Polícia Rodoviária Estadual, que é uma força da Polícia Militar, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, como a gente falou agora, e além disso também há um agravante. Na delegacia, o seguinte registro foi feito: homicídio culposo na direção de veículo automotivo, lesão corporal, lembrando que uma menina de 13 anos e a mãe dela também foram encaminhados ao hospital com escoriações, e houve o agravante por ele ter fugido do local sem prestar socorro. Um crime, mais detalhes dentro desse mesmo crime e ainda um agravante, ou seja, muitas coisas pesando em cima desse suspeito, Nicoline. Mas, ainda na delegacia, como eu disse agora há pouco, não foi estipulado a fiança porque o delegado entendeu que ele deveria ficar detido. Por ter se negado, por ter fugido, por não ter colaborado com as investigações, o delegado entendeu que não precisava colocar uma fiança porque ele deveria ficar detido na delegacia. Mas aí ele foi encaminhado à audiência de custódia na cidade de Caçapava, onde ele foi liberado para
responder em liberdade por esse caso, por essa morte que aconteceu aqui em São José dos Campos. Claro, nós procuramos entender, entramos em contato com o Tribunal de Justiça para tentar compreender minimamente o que pode estar acontecido para esse homem ter sido liberado após ter feito tudo isso, né, Nicolini? E a gente teve a seguinte resposta. O Tribunal de Justiça foi questionado por nós, TV Band Vale, e apontou que a liberdade provisória foi concedida desde que o investigado cumpra algumas medidas cautelares. Essas medidas são manter o endereço atualizado, comparecer periodicamente no juízo, na frente do juiz, claro, no prazo estipulado para trazer detalhes, a evolução, informar as atividades que ele está cumprindo durante essa investigação, e também ele não deve se envolver em novos delitos. Isso aqui é bem curioso até, né, Nicolino? Porque todos nós, quando levantamos da cama de manhã, saímos para o trabalho, a gente já tem essa prerrogativa de não cometer delitos. E está essa especificação aqui para ele, que ele não deve cometer outros delitos, para que continue em liberdade, Nicolini. Além disso, também foi suspensa por 12 meses a CNH dele de forma cautelar, ou seja, ele não pode dirigir por 12 meses. Agora vamos falar rapidamente a respeito dessa vítima. Esse garotinho de 9 anos, que é o Reiner Felipe Silva Alves, ele foi sepultado, foi velado ontem no cemitério Maria Peregrina, que fica na região norte de São José dos Campos. Mais uma vez, nossos pêsames à família e, claro, entramos em contato também, tentamos entrar em contato com a equipe de defesa desse homem de 37 anos, que é o suposto responsável por esse acidente que causou essa morte, mas não obtivemos sucesso nessa tentativa de contato. Nicolini, volto com você. Uma tragédia, nossas mais sentidas condolências à família. Obrigado, Luiz Eugênio. As informações completas. O Luiz Eugênio já trouxe tudo aqui para que você de casa entendesse. Agora, o que eu digo é o seguinte: até quando a gente vai ter leis dessa forma que permitem que o cara que causou um acidente, que matou uma criança de 9 anos, que não parou, que fugiu, que não fez exame de bafômetro, que só se apresentou depois, não aconteça nada de imediato com ele, né? Essas explicações a justiça, não, porque ele tem residência fixa, porque ele tem emprego com carteira assinada, é muito pouco, né? É muito pouco perante ao crime que ele cometeu, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com esse tipo de situação, enquanto famílias são destruídas como essa, que esse garoto morreu e poderia ter ocasionado mais mortes. É muito triste isso tudo, mas é a lei do Brasil. Agora, pergunta se tem algum político querendo mexer com a lei. Aí não tem, né? Aí não tem.